Boa noite, gente. Que o Senhor inunde o nosso coração de paz e graça. Queria convidar vocês para a gente ler um texto das Escrituras, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Para quem está com essa Bíblia aqui igual a minha, a página 932. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Porque me mostras as iniquidades, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Perdoe-me. E me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo faça o que eu não posso fazer, que é alcançar os corações, que tocar em nossa alma, que sarar as nossas feridas, que enxugar as lágrimas do nosso ser. Eu te peço, Deus, que hoje tu ministre algo novo, poderoso e sobrenatural nas nossas vidas. Fala conosco através desse texto, através do profeta Abacuque, através da pessoa limitada que eu sou, mas fala conosco. Precisamos ouvir tua voz. Esse foi o motivo pelo qual saímos de casa. Senhor, carecemos, Senhor, da tua direção. Fica à vontade em nosso meio, toma o teu lugar, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira passada eu estava num trabalho, era mais ou menos 2 da tarde, quando eu recebo uma mensagem. E essa mensagem tinha sido mandada desde muito cedo, eu só tinha recebido naquele momento, porque o meu trabalho não tem sinal de celular. E a mensagem era: pastor, você pode nos socorrer? Uma pessoa muito querida dentre nós morreu. O sepultamento será às 4. Por favor, venha. E eu saí correndo, entrei no meu carro, peguei uma camisa na casa de um primo meu, para não ir com a roupa do trabalho. E eu não fazia ideia do que me esperava ali. E quando eu chego, era uma jovem de 30 anos de idade, recém-casada, sem filhos, que sentiu-se mal e não teve tempo nem de chegar no hospital. Chegando já
praticamente na beira da morte, e ali faleceu. E a família estava inconsolada. Que dor, que tristeza, uma pessoa com 30 anos, com tanta vida pela frente aos nossos olhos, morrer de uma forma tão inesperada. Ir em sepultamento é sempre uma angústia para mim, embora eu tenha que fazê-lo algumas vezes. E o que eu falei naquele lugar de início foi: Deus não me chamou para ser advogado dele. Deus me chamou para cuidar das ovelhas dele. Eu não respondo as questões que Deus não quer responder. Eu ajudo as pessoas a lidarem com as perguntas. Eu não digo para as pessoas o porquê que elas choram. A minha missão como pastor é consolá-las. E naquele momento eu estava ali só para dizer para aquelas pessoas que elas poderiam confiar em Deus, o Deus dos vivos e não dos mortos. E de que havia uma esperança para aquela pessoa, porque a fechar os olhos na terra, em sendo serva do Senhor Jesus, ela havia de ter aberto os olhos lá no céu. Quando foi no sábado, eu recebo uma mensagem de uma das pessoas às quais eu também pastoreio, profundamente entristecida, porque a sobrinha dela foi diagnosticada com leucemia, uma criança com 1 ano e 5 meses de idade. E ela pedia para que a gente mobilizasse pessoas para doar sangue, e me pedia bastante oração, a família inteira estava aflita. E eu fui juntando os sentimentos. E eu não sei você, mas eu tenho uma tendência muito grande a brigar com Deus, interrogar a Ele. Nós discutimos algumas vezes. É certo que eu nunca ganho uma discussão, mas eu sempre tento. Me lembro de Jó, quando pergunta a Deus por que ele estava sofrendo. E ele sofre calado até certo ponto. Depois ele diz: espera aí, Deus, eu te constituo meu advogado contra tu que és meu juiz. Responda aí alguma coisa. Por que eu estou passando por isso? Aí Deus levanta do trono e diz: você quer perguntar alguma coisa? Então deixa eu perguntar para você, onde é que você estava quando eu estiquei a linha que media o universo? Me explica, se você sabe alguma coisa, me explica como é que um feto é formado no ventre da mãe. Me explica aí a harmonia da natureza. Aí Jó diz: não, desculpa aí, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu andei perguntando ao Senhor essa semana acerca do sofrimento humano. E esse é um tema pertinente a todos nós, porque todos sofremos. Aqui há de ter pessoas que estão em sofrimento, pessoas que acabaram de sofrer e pessoas que vão sofrer em pouco tempo. Porque todos sofremos. Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. E aliás, por falar nesse filho sem pecado, Jesus Cristo, em meio à sua dor, no mais agudo sofrimento, ele olha para os céus e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus Cristo, no momento de intensa humanidade, olha para os céus e pergunta para Deus alguma coisa acerca do sofrimento humano. O texto que foi lido agora é um texto do profeta Abacuque, e diferente dos demais profetas, cuja função geralmente era anunciar a vontade de Deus ao povo e declarar a vontade de Deus e a direção que o povo deveria tomar, e também denunciar os pecados da nação, Abacuque começa o seu livro invertendo os papéis. Ele é a somatização da angústia, da dor do povo. Ele olha o sofrimento do povo de Israel, os desvios espirituais que o povo de Israel estava vivendo, olha para Deus e, em vez de dizer: Senhor, o que tu queres que eu diga? Ele interroga a Deus.
O texto começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Sabe por quê? Porque em meio aos sofrimentos da vida, nós temos a tendência de questionar Deus. Existe um poema que eu gosto muito, de Francisco Otaviano, que diz: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Viver é sofrer. E em meio ao sofrimento nós questionamos a Deus. Um outro poeta, também muito interessante, Castro Alves, que em 1861 escreve um poema questionando a Deus acerca daquele sofrimento dos negros no período da escravatura. Ele diz: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que em balde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? A gente fica sempre perguntando: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Eu queria enumerar quatro coisas que podem fazer com que a gente sofra. A primeira delas é que o sofrimento é fruto de um sistema em desequilíbrio. Desde que o pecado entrou na humanidade, o DNA da criação de Deus foi alterado e o sofrimento se instalou. É por isso que o sofrimento é tão pertinente a nós, criaturas dele. O sofrimento também pode ser fruto das nossas decisões equivocadas. Muitas vezes eu vejo pessoas perguntando para mim: por que eu estou passando por isso? E aí eu pergunto: olha, mas não foi uma escolha sua? Aí ela: foi uma escolha. Sabe, às vezes a gente decide equivocadamente e não tem como a gente plantar uma coisa e não colher outra coisa. O sofrimento também pode ser fruto da disciplina de Deus. Eu creio nisso. Eu não gosto muito da ideia de um Deus romântico, esse pai que sempre passa a mão na nossa cabeça. Porque você, que não é um bom pai assim, sabe disciplinar seu filho, mostrar a ele às vezes de forma dura a realidade da vida, assim Deus também faz. Então eu creio que às vezes Deus disciplina os seus filhos para o bem deles. E o sofrimento às vezes também pode ser a ação intimidatória do diabo, fazendo com que a gente perca a confiança em Deus, perca os olhos em Deus. Mas hoje eu gostaria de falar acerca de 3 tipos de interrogações que fazemos a Deus. Eu queria que você olhasse para o texto de Abacuque, no versículo 2. A primeira coisa que Abacuque diz a Deus é: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O primeiro tipo de questionamento que Abacuque faz a Deus é: até quando? Sabe por quê? Porque quem sofre tem pressa. Quem sofre quer passar por aquilo o quanto antes. Quem sofre olha o relógio constantemente e diz por que ele demora tanto a passar. Abacuque questiona o tempo de Deus. Em meio aos sofrimentos da nossa existência, nós questionamos por que Deus demora tanto a agir. Por que Ele está estranhamente atrasado? Essa pergunta, até quando? Só no livro de Salmos, que a gente leu agora há pouco, se encontra mais de 20 vezes. Isto porque Salmos não é um compêndio teológico. Salmos foi escrito com emoções, com sentimentos, com coração. Lá se põe coisas que não se colocaria se pensasse teologicamente, como o desejo de que os filhos dos inimigos tivessem a sua cabeça esmagada sobre a pedra. O livro de Salmos
é um livro com o qual nós nos identificamos muito, porque ali é que está o nosso coração, são as emoções que afloram. E mais de 20 vezes os salmistas dizem: até quando? No Salmo 13, Davi diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? É como se Davi estivesse dizendo assim: sabe o que é que eu sinto, Deus? Que você me esqueceu. Eu oro e não ouço uma resposta. Eu peço e não vejo uma intervenção. Você vai esquecer de mim até quando? Até quando e cobrirás de mim o rosto? É a sensação de Davi, como se Deus estivesse se escondendo dele. Você já sentiu isso? Já teve algum momento em sua vida que você disse: Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Há momentos, Palha, que o Senhor parece que está estranhamente atrasado. Eu lembro do texto que as pessoas chegam para dizer que Lázaro estava doente. Senhor, Lázaro está doente. Vai lá rápido, ajuda ele, socorre ele. E Jesus ainda passa alguns dias ali, como se nada fosse urgente. E aí, depois de um tempo, Jesus diz: agora a gente vai lá. E as pessoas dizem: agora não adianta mais, Lázaro está morto, já era, acabou, você está atrasado. E aí Jesus chega e é recebido pelas duas irmãs, dizendo o mesmo discurso: se tu estivesses aqui no momento certo, na hora certa, enquanto ainda era possível aos nossos olhos alguma coisa acontecer, ele não teria morrido. Mas você chegou atrasado, Jesus. E aí Jesus mostra que ele nunca chega atrasado. As coisas são difíceis, tornam-se impossíveis, e então Deus age a nosso favor. Nós vivemos numa geração fast food, onde tudo, absolutamente tudo é rápido. Nós não dispomos de tempo mais para nada. Nem para uma refeição nós temos tempo. Muito menos para esperar Deus no tempo dele agir na nossa vida. Então nossa espiritualidade vai ficando muito, sabe, nessa angústia do logo, do agora. E aí nós viremos seres patológicos. Ouvimos o que Jesus diz acerca da ansiedade, mas carregamos ansiedade no nosso coração. Muitos vivem uma ansiedade patológica. Ansiolítico após ansiolítico, a indústria de remédio cresce a cada dia e nós vivemos dizendo para Deus o tempo inteiro: até quando, Senhor? Cerca de 25% da população mundial sofre com ansiedade patológica, transtorno de ansiedade. Até quando, Senhor? Vai logo, Senhor. Você está atrasado, Deus. Está doendo, vai logo. Nunca foi tão difícil dizer, como o salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele me ouviu e se inclinou para mim. Eu gosto de um texto que Jeremias nos diz no capítulo 3, versículo 24. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele esperarei. O primeiro convite que eu quero fazer a você é: espere em Deus. Espera no Senhor. O Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. De forma que se você chegou aqui com sua alma angustiada, agitada, inquieta, a palavra de Deus para você hoje é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É como se Deus dissesse: eu estou no controle de todas as coisas, o meu tempo é o tempo perfeito, o teu relógio é mentiroso,
Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mateus 6, Jesus senta e conversa com os discípulos e ele diz: não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, tenham cuidado, porque a tentação do mundo é que a gente inverta as prioridades o tempo inteiro. Isso provoca em nosso coração ansiedade. Até quando, Senhor? Esse é o primeiro tipo de pergunta que alguém em sofrimento faz. Segunda pergunta que nós vemos Abacuque fazer, se você seguir adiante no versículo 3, você vai ver que ele diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Se em primeiro lugar ele diz até quando, em segundo lugar ele diz por quê? Por que isso? Por que você permite que essas coisas aconteçam? Qual é a lógica divina? Abacuque questiona o tempo de Deus, depois Abacuque questiona os motivos de Deus, a lógica de Deus. Em momento de sofrimento, questionamos a lógica divina. Parece que a gente quer ensinar Deus a trabalhar, queremos dizer para Ele como tem que fazer. Olha, a fé cristã, ela não é um pacote de respostas. A fé cristã é um convite a caminhar confiante, embora no coração ainda persistam algumas perguntas. Nem sempre a gente sabe por quê. Às vezes a gente olha para o Senhor e não entende o trabalhar dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus na tua vida hoje. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez uma mãe perdeu uma filha, uma jovem, havia sido assassinada no ápice da vida, cheia de sonhos, projetos, e ela escreve para o reverendo Caio Fábio uma carta de total angústia e revolta. E eu li a carta e eu disse: meu Deus, como é que se vai responder a essa pergunta? Por que Deus permite que coisas assim aconteçam? E lá fora a lógica é a seguinte: ou Deus é totalmente bom, mas não é totalmente poderoso, logo Ele quer que coisas boas aconteçam, mas não pode fazer nada a respeito das coisas ruins. Ou Deus é totalmente poderoso, mas não é totalmente bom, por isso não intervém quando as coisas ruins acontecem. E essa pergunta, por que o justo sofre, se repete muitas e muitas vezes nas Escrituras. Abacuque olha para Deus e diz: Deus, por quê? Até quando? Aí o reverendo Caio Fábio responde a essa mãe, dizendo: olha, do meu ponto de vista humano, limitado, Adão não deveria ter pecado, Caim não deveria ter matado Abel, os filhos de Caim não deveriam ter constituído Babel, Cão não deveria ter abusado na nudez do pai, Noé, Abraão não deveria ter gerado filho em sua serva Agar, Jacó não deveria ter enganado Esaú, e nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José, Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã, a filha de Baraque não deveria ter sido morta pelo voto do pai, Sansão não deveria ter morrido daquele jeito, Davi não deveria ter surtado nunca e por isso não deveria ter perdido nenhum filho, Isaías não deveria ter sido cerrado ao meio, a mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como parábola para ensinar os incrédulos, Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento, os inocentes deveriam ter sido poupados em todas as chacinas, nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos, nenhuma mãe jamais deveria ter comido seus filhos no ápice da fome de Israel, João Batista deveria ter vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça em razão de uma prostituta dançando.
Jesus, o verbo, a palavra, não deveria ter sido morto, a ressurreição não deveria ter sido tão discreta, os apóstolos como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho e todos foram. Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido, banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a justiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada, enquanto a maldade se torna poder, enquanto gente boa some sem explicação. Aos nossos olhos nada faz sentido. Se eu fosse escrever a história de Jesus, ele jamais morreria numa cruz. Ele seria um rei imortal, perpétuo, sentado num trono cheio de pompa e glória. Jamais ele iria entrar num jumentinho. Se eu fosse escrever o enredo, ele teria sempre um lugar para reclinar a cabeça. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nem os caminhos dele são os nossos caminhos. Muitas vezes em situações como essa queremos dizer: Deus, faz desse jeito, faz daquele outro. Eu quero dizer para você, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Agostinho certa vez disse acerca de Deus: se o compreendêssemos, ele não seria Deus. Onde há sofrimento, há terreno sagrado. Deus trabalha em meio à dor. A dor às vezes é o megafone de Deus para despertar a nossa alma adormecida. Confia no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira coisa que a gente vê nesse texto é que Abacuque pede por paz. Abacuque diz: Senhor, restaura a sorte de Israel, cuida do povo de Israel. Aí Deus se levanta do trono e responde, e diz: olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vocês não vão crer quando vos for contada. Se eu ouvisse isso, meu coração ia se encher de esperança. Nossa, agora Deus vai levantar do trono e vai ser espada para todo lado e vitória para nós. Aí ele joga um balde de água fria na alma de Abacuque e diz assim: porque eu vou levantar os caldeus, nação amarga e impetuosa. Os babilônicos eram um povo sanguinário, sem piedade alguma. E Deus diz assim: eu estou levantando esse povo vai chegar até vocês, e vocês ainda vão sofrer um pouco mais. Em primeiro lugar, Abacuque questiona o tempo de Deus. Em segundo lugar, Abacuque questiona a lógica de Deus. Em terceiro lugar, Abacuque questiona a resposta de Deus. Nem sempre Deus responde como a gente quer. Nem sempre a resposta de Deus agrada ao nosso coração. Davi se joga 7 dias de pano de saco, de humilhação, de jejum, de sofrimento, oração. Senhor, não permita que meu filho morra. Até que os servos dele chegam e dizem: Davi, teu filho morreu. Aí Davi levanta, toma um banho, se perfuma, vai para o templo e adora. Eu acho lindo essa atitude de Davi, porque não há revolta. Davi olha para o não de Deus, para a porta fechada, e vai para o templo adorar. Eu estudei na Argentina, fiz o meu primeiro ano de seminário lá, e tudo que eu menos queria, Sol,
era voltar para aqui. Eu queria ser um missionário em algum país, queria me formar em outro país. Na minha cabeça estava tudo muito certo, que o Brasil era o último lugar que eu ia ficar. E eu vim visitar os meus pais aqui. Fiz a minha inscrição para uma universidade em Londres. Recebi a aprovação, mala pronta. Na semana de comprar a passagem, chega um e-mail dizendo que eles haviam se reunido e decidiram que eu não iria mais, que eu não seria mais aceito. Meu coração desabou em lágrimas. Um sonho por água abaixo. Eles disseram que eu era muito novo para ir ser aceito numa universidade, morar sozinho. Hoje, passados aproximadamente 6 anos, eu olho para trás e agradeço a Deus. O Senhor tem me ensinado uma coisa: portas que se abrem e portas que se fecham têm o mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Se foi Deus que disse não, é tão bênção quanto se Ele dissesse sim. Qualquer resposta de Deus é bom para nós. Ele sabe o que faz. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente fica angustiado com as respostas de Deus. Sabe, um dos maiores motivos de gratidão no meu coração hoje é que Deus nunca respondeu algumas orações minhas. Se Ele tivesse respondido algumas orações minhas, eu estava frito. A maior graça e misericórdia de Deus foi não ouvir algumas orações minhas, não atender alguns pedidos meus, porque Ele sabe o que faz. Ele é o tapeceiro. Se você vê alguém fazendo um tapete manual, e se você vê o bordão do lado de cá, você vai ver aquelas linhas se cruzando sem muito sentido, cores claras com cores escuras, e você olha de trás e nada tem sentido. Aí quando o tapeceiro termina, ele vira o bastidor, e o que é sem sentido passa a ser algo belo. Nossa vida é assim. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Ele sabe o que faz. Ele é o tapeceiro da nossa alma. Ele sabe o que faz. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Paulo diz: Senhor, me livra desse espinho na carne. Aí Deus diz: não, Paulão, essa não dá, essa não, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e a minha graça te basta, meu irmão. Portas que se abrem, portas que se fecham têm o mesmo valor, se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Depois disso, Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Sabe o que Abacuque aprende? A esperar em Deus. E a expressão que ele usa é uma expressão que quem já serviu o exército sabe bem do que quer dizer. É como se você estivesse subindo na torre do posto e tivesse que ficar lá, imóvel, sem sair, sem perder a atenção, até que ele, o general, diga: a próxima
ordem. Abacuque aprende a esperar em Deus. Segunda coisa que Abacuque aprende com esse encontro em meio ao sofrimento é a confiar em Deus. E a expressão tão conhecida por nós brota do meio do sofrimento. O justo viverá por fé. Capítulo 2, versículo 4. Lembra aquele texto que eu citei, Salmo 13, quando Davi diz para Deus: esquecer-te-ás de mim para sempre, até quando encobrirás de mim o rosto? Sabe como esse salmo, belo salmo, termina? No tocante a mim, confio na tua graça. Eu não sei pelo que você está passando, não sei quais são as circunstâncias que você tem vivido. Eu só quero te animar nessa noite a confiar na graça de Deus. Eu quero te animar a dizer: Senhor, eu não entendo o teu tempo, eu não entendo os teus motivos, eu não entendo porque as portas se fecharam e tu não me respondeste como eu queria, mas no tocante a mim, confio na tua graça, Senhor. A última coisa que Abacuque aprende é o único texto, quem sabe, que a gente memorizou desse livro. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja um gado nos currais, figueira não deu o seu fruto, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu estou certo que Ele me fará andar por lugares altos. Aqueles questionamentos de Abacuque no início do livro geram a canção da confiança e contentamento no final do livro. E o que era até quando e por quê virou ainda que nada mude, eu me alegrarei em ti. Se nós não podemos viver felizes vivemos felizes apesar de, porque a nossa alegria vem dos céus. Ele é a nossa alegria. É natural de que em momentos difíceis a gente olhe para Deus e diga: Senhor, até quando? Senhor, por quê? E às vezes, quando as respostas de Deus não são a que nós queremos ouvir, nós questionamos também as respostas dele. Mas vale a pena confiar, vale a pena esperar e vale a pena contentar-se em Deus. Queria que você fechasse seus olhos aí agora. Quero dizer uma coisa para você, filho, Ele está no controle. Não tenha medo. Não deixe a ansiedade brotar em seu coração como uma erva daninha. Espera em Deus. No tempo certo, Deus se levantará ao seu favor. Espera em Deus. Ele não está atrasado. Espera em Deus. Confia em Deus. Viva por fé. Andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Confia em Deus. E contente-se no Senhor. Que a sua alma, que o seu coração saia daqui hoje dizendo: ainda que nada mude,
Ainda que milagres não aconteçam, o maior de todos os milagres é ter fé, mesmo quando não há milagres. Ainda que a figueira não floresça, que produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, eu todavia me alegro em Ti, Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. E ele termina com esperança dizendo: pois estou certo. Isso é confiar em Deus. Eu estou certo de que Ele me levará para lugares altos. Com os olhos fechados. Se você está passando uma fase da sua vida onde a ansiedade começou a tomar conta do seu coração, eu quero orar por você. E como um sinal de que você se rende diante de Deus e diz a Deus: hoje, Senhor, eu quero esperar em Ti e confiar em Ti. Hoje eu quero fazer calar a minha ansiedade como uma criança se cala nos braços da mãe. Eu quero esperar em Ti, Senhor. Se você é uma dessas pessoas que precisa aprender hoje a esperar pacientemente no Senhor, fica em pé, eu quero orar por você. Só se você quer dizer ao Senhor: Pai, controla a minha ansiedade. Se você tem perguntado a Deus os motivos dele, se você não entende o que tem acontecido, se aos seus olhos nada faz sentido, e você ouviu da palavra da parte de Deus hoje: o que eu faço hoje não entendes, entenderás depois. E você quer se erguer em confiança e dizer: Senhor, ainda que Tu me mates, em Ti esperarei. Se você quer confiar no Senhor Jesus, fica em pé, quero orar por você. Por último, se você quer sair daqui dizendo: Senhor, ainda que nada mude, ainda que o diagnóstico seja o mesmo, ainda que as lágrimas inundem o meu coração, ainda que as portas continuem fechadas, ainda que a figueira não floresça e produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, ainda que o desastre ainda continue persistindo, e o que me faz sofrer ainda continue, eu quero sair daqui dizendo: eu todavia me alegro no Senhor. Ainda que nada mude, eu todavia me alegro no Senhor. Diga isso ao Senhor Jesus hoje. De Ti, Senhor, vem a minha alegria. Eu confio em Ti. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Tu és o tapeceiro que sabe o fim desde o começo. Vai traçando a nossa vida como obra de arte. Cores escuras, nubladas e tristes acompanham cores coloridas de momentos de alegria. Nós olhamos para a nossa vida muitas vezes e nada faz sentido, mas nos ensina a entender que portas que se abrem e portas que se fecham têm o mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Me ensina e ensina cada um aqui hoje a esperar em Ti. Que a nossa alma se tranquilize diante da palavra que nos diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nos ensina a confiar em Ti, a viver por fé, a saber de que todas as coisas cooperam
para o nosso bem. Nos ensina a contentar em Ti, Senhor. E dizer, ainda que as portas continuem fechadas, ainda que nada mude, eu, todavia, me alegro em Ti. Abraça o nosso coração hoje. Refrigera a nossa alma, traz força e vigor ao nosso coração. Toma-nos pelas mãos, nos leva aos lugares altos e que os nossos questionamentos momentâneos nos levem a dizer o que disse Jó em meio ao sofrimento: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Que essa seja a verdade do nosso coração. Hoje, nessa noite, Tu marcaste um encontro conosco. Amém. Amém. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Ora por ela agora. Ministra o coração dela. Se você puder dar uma palavra de ânimo, de esperança. Se você puder desejar para ela as bênçãos do Senhor. Faça desse abraço uma ministração agora. Esse não é mais um momento religioso. Esse é o abraço e consolo da parte de Deus. Aleluia.